Mais um Analizoando e um Analizoando de patrão, Dá gosto, cara. né? Dá gosto. I was scared, tired and unprepared, but I'll wait for you. If you go, then leave me down here on my own, but I'll wait for you. Como sempre é bom lembrar, e antes da gente começar a falar, segue a gente nas redes sociais, segue a gente aqui, que a gente descobriu aí, andou analisando lá, a Analytics tem mó galera que assiste, e a gente só tem a agradecer, mas porra, dá um subscribe que é importante pra gente. Aí você vai ser avisado quando sair vídeo novo, Sim, cara. Faz sim, sentido. sim. E a gente falou assim que é um Analizoando de patrão, porque o cara fez um vídeo like a boss, Like né? a boss, Mandou bem demais. é. E se você quer ter o seu vídeo analisado, faz que nem o Emanuel França que fez esse vídeo. Contribui com a gente. Aliás, um abraço pra ele que ele fez um corre. Fez o O corre. cartão O dele corre, foi recusado. o corre. Ele pediu do amigo, pediu do amigo, todo mundo e conseguiu fazer. E agora tá aqui, ó, sendo analisado pela gente. E bicho, projeto muito legal dele, né, velho? Cover songs. Cover songs, projeto, cover song. Não entendi muito bem o nome, vi rapidamente, mas é disso que a gente vai falar. E é muito legal, cara. Tem um coverzinho ali, vocês viram aí, de Coldplay. Fotografia super interessante. Sim. E assim, cara, a gente tem que caçar pelo em ovo, porque o trabalho do cara tá muito legal. Sim, é verdade. Uma coisa que preocupava que o nosso ouvido aguçado de músicos que somos, um pouco enferrujados, mas músicos ainda, que era assim... Eu tô aí tocando com banda. Falei, cara, vai entrar um áudio cagado, que a gente não, recebe muito. Pô, redondo, Cara, redondo. Sonzinho maneiro, Martinzinho de viola rolando. Pô, o cara canta Martinzinho. bem pra cacete. Canta gostei da onda bem, é dele. o Victor Brazen. Gostei da onda dele, gostei da onda Legal, dele. cara, tirou direitinho, tocou fine. Momento artista ali, cara, tirando um coverzinho na moral. E, cara, a gente só tem que falar coisas que faríamos ali se estivéssemos pra tentar dar um improve num trabalho que já tá São muito sugestões, legal, né? ideias, visões, e porque de fato ali a gente procura. Lógico que a gente sempre encontra uma coisa ou outra, porque é fácil, como eu sempre digo, fácil falar depois de estar feito. Lógico. Mas esse a gente teve que procurar. Exato. Eu já começo no lettering, que é a minha parte, diretor de arte, eu sempre fico atento nisso. Já falei disso algumas vezes, não só nos Analizoando, mas é uma coisa que acontece e é recorrente quando a galera faz vídeo. E, na verdade, quando eu olhei a primeira arte ali, do cover, songs, blá blá blá, eu achei legal, de cara, acho que tem um bom gosto ali. Só que eu sempre chamo atenção. Cuidado quando misturar a fonte condensada com a fonte mais encorpada, ou então a fonte X, Y, Z. Galera, muitas vezes, assim, pra quem Acho não que o problema sabe... tá nas famílias diferentes, Exato. O que ele tá falando é, toda fonte ela tem uma família. Então tem o thin, o bold, o regular, né? Porque são os pesos de fonte. Então muitas vezes você trabalhar com isso já é legal, já dá um destaque e ela vai harmonizar. Então, por exemplo, ele usa o projeto ali, menorzinho, o cover maior, os songs do outro formato, ele podia botar uma em bold, uma de repente mais fininha, menor. Só de brincar com o peso dela já dá uma onda. E na verdade, cara, eu achei bem legal esse motionzinho. Só pra dizer, porque misturar fonte é uma arte. É uma tem arte. que tomar cuidado. É igual harmonizar vinhos e queijos, Sim, já falamos sim, disso aqui. sim. Mas aí, cara, aquele motion eu achei bem legal, Muito de bom singelo, gosto, legal muito pra caramba. legal, muito A gente legal. se incomodou mais com o lettering quando entra pra apresentar o nome da música e o artista, aí me né? chamou mais atenção Aí ainda. dá uma confundida ali, né? Então, cara, vale a pena dar uma... De repente, estudar uma outra forma de resolver, de repente a mesma família, o que o Duca falou, brincar com bold ou não. Eu nem queria tal. estar falando isso, porque na verdade é o logo do projeto do cara. Mas assim, repetindo, não tá ruim, não tá feio, até porque seria uma opinião minha também, quem sou eu pra dizer o que é, o que não é. Mas assim, fica a dica pro novo trabalho. São ensinamentos que aprendemos com o mestre Magalha, Sim, que é o nosso mestre guru. Marcelo Magalha, que né? escolheu nossa tipografia, que dá os toques pra gente. E é uma coisa que vale a pena ficar ligado, até porque você deve fazer outros jobs também, então... Não, e do mesmo jeito que a gente mudou o logo do Audiovisuando, cara, o projeto é um projeto vivo, ele pode mudar. Claro, né? claro. Então, acho que achando pelo em ovo, cara. Outra coisa que a gente olhou e viu que poderia ser diferente, que assim, o vídeo tá muito classudo, tá muito legal. Tá. Ele começa numa vibe legal. Até queria que você comentasse aqui, Emanuel, qual o setup de câmera que você usou, porque eu chutaria dizer, como tem cortes do plano aberto para os mais fechados, então muito com uma continuidade muito boa de movimento de cabeça, eu acho que o Vitor ali tocando era muito mais difícil ele conseguir repetir takes iguais. 2, 3, 4 takes fazendo o mesmo movimento, Então mas a gente... eu apostaria dizer que o Emanuel usou de repente duas câmeras. Deixou uma no master shot Uma ali geralzinha principal no tripé, e a outra ele foi brincando. e a outra na mão. E aí sim fez 2, 3 takes, mas algumas horas Isso. ele conseguiu
cortadinho. Porque aí uma pra pelo outra. menos você tem o mesmo movimento da geral pro plano de Sim, detalhe sim. ali, pro close, que já ajuda a deixar o flow muito mais natural Isso. e parecer mesmo que foi que o teu espectador tá ali vivendo aquilo, não tem aquele corte, né? Isso. Ainda mais porque é um tipo de trabalho difícil, porque é um corte do artista pro artista, Sim, né? sim, Então, sim. eu não percebi nenhum que me irrita quando o cara tá no geral e corta pra outro geral. Ficou fluido. Né? Fica fluido, isso é muito legal. Mas, cara, eu senti que em alguns momentos do enquadramento tem alguns planos ali que eu acho que eles não são tão interessantes quanto outros que você fez. Por exemplo, o plano geral tá muito bem resolvido. Sim. O plano da viola, do violão, Sim. desfocadinho e tal, Bonitaço. muito bonito. Agora, tem uns meio laterais que pega a nuca, E pega não chega nem a ser um ombro. perfil, ele pega mais de trás, aí fica meio indeciso, Isso. não tá tão seguro quanto os Exato. outros. E aí, se fosse um perfilzão mesmo, assim, que você usasse É. chapadão, assim, mesmo a cara dele, ele cantando. Ou então trabalhasse uma luz lateral também, e aí Exatamente. fizesse uma puta silhueta, assim, enfim. E aí vai uma dica da iluminação. A gente percebeu que você fez meio que um Rembrandt Light ali, né? Que você tem um foco de luz ali, uma luz que bem pontuada na lateral pra silhueta, pra fazer uma sombra ali, né? E tem um contra muito interessante pra ajudar a recortar ali as costas dele, dar volume, tirar ele do fundo ali e tal. Mas aí, cara, me incomodou um pouco ali os barn doors abertos, né? Sim. Desse contra que ele usou um LED, se não me engano. Não, eu não sei se é um LED, acho que é tipo um color trunk que tá ali. Eu acho Amarelão, que é enfim. Eu acho que poderia ter escondido com o corpo dele, achar uma fotografia que você pudesse ter escondido o tempo inteiro, colocar mais pra baixo, ter resolvido de outra forma, porque quando vaza só a luz, é tão interessante, quando tá só a luz estouradona vindo no contra e tal, e quando você vê, principalmente na geral, que tá vazando aquela coisa assim... Porque é o que eu tô pensando aqui, assim, se for pra vazar a luz, que seja a luz. Pega um puta Fresnel, mas então aí pega os ela mini fa- brute. mas aí ela faz parte e ela tá pensada pra vazar, Assume, exatamente né? o que eu tô falando. Assume. Exatamente. Então assim, cara, vale a pena você tentar trabalhar um pouco isso. E aí eu fiquei pensando, se você tinha uma geral e tem uma coisa de câmera na mão, de repente 1.8, arriscaria uma 50 1.8 ali e tal, até porque ela não é estabilizada, tem uns momentos que dá uma tremida, normal, mas como o cara tá indo pra frente, tá pra trás, teve alguns momentos ali que eu achei que é aquele foco que fica perdido. Fica uma briga, porque aí ele chegou pra frente e você tenta corrigir e não deu certo. E isso tudo também, mesmo quando a gente falou dos ângulos e tal, é às vezes uma necessidade que de fato a gente fica numa de querer criar vários planos pro vídeo ter dinâmica, mas cara, tem que assumir, de repente 2, 3 ângulos bem feitos, mesmo que dure a música inteira, não cansa, porque a música é legal, é bem tocado, porque a gente fica nessa euforia de não, tem que cortar pra cá, tem que fazer mais porque tá chato, porque... E cara, não. Então assim, eu acho que você mais acertou do que errou, mas você acertaria mais se você tirasse coisa. Exato. Acho que eu resumiria assim. Pensasse planos chaves mesmo. Então assim, Isso. pensou naquele geral, que eu até acho que você podia ter diminuído um pouco o diafragma, não sei se era uma lente 3.5, 5.6, de repente que já era um pouco mais escura, mas como os planos detalhes tá com pouquíssima profundidade de campo, ou seja, muito desfoque, eu acho que ficaria até mais interessante a geral também mais desfocada para dar uma unidade maior. Sim. E aí eu capricharia mesmo em fazer esses planos como o do violão. E daria pra fazer, porque a tua locação é legal. Então, poderia ter feito a lateral do cara, poderia ter feito um olhar do cara, poderia ter feito... Detalhe da mão. Do mesmo mais, jeito que tem aqui a hora que ele toca. Eu não lembro de ter nenhum take mais da mão direita, dedilhando. da mão direita. Então, assim, poderia ter outras coisas, outros planos pensados como planos-chave ali. E eu acho que vale a dica do Estúdio 62, né, do Rafael Quente, que é uma referência muito legal para esse tipo de vídeo, que é essa coisa intimista do cara em estúdio, levando um som e tal, e que é um trabalho que tem uma fotografia muito, muito caprichada, né? Com certeza. Que inclusive ele já grava em TB, direto na câmera. Sim. Então foi já uma parte da estética, ele decidiu que e é ele legal decidiu. pra cacete. E aí a última dica, ainda falando de luz, cara, uma coisa que você pode se permitir, inclusive, é girar os elementos de onde você estava gravando pra conseguir esses efeitos que a gente estava falando. Então assim, não é porque você montou a luz daquele jeito que você não pode movimentar pra ajudar a esconder com o corpo dele na geral, ou fazer um contra muito mais acentuado do violão pra ajudar a recortar o braço do violão também. Fazer o plano mesmo. Fala, cara, vamos fazer agora aqui, acha a fotografia. Garante tudo na primeira luz, depois fala, vamos mudar um pouquinho que eu preciso desse recuo, a gente bota a luz atrás, muda claro tudo que você não vai mudar tudo, pegar essa luz lateral, botar as duas lá atrás, fazer só contra. Porque tem que ter uma continuidade pra ver que a luz tá sempre de trás, mas você pode mover tudo um pouquinho. Exatamente, cara. E agora, né, meu velho, meu caro Duca, você que também tem uma violinha, um babyzinho, um Taylor maravilhoso. Fazer um momento zoeira. Momento zoeira. Isso sempre tem. Bem, dei meu tiro certo em você. Deixa que eu faça acontecer.
Tem que ser assim pra me acompanhar, pra chegar, então vem. Não sou de fazer muita pressão, mas não vou ficar na tua mão. Se você quiser, não pode vacilar, demorar. Quer dizer então que você é o Duca York do rolê da silhueta. Maestro, Que é isso, né? Mas ó, se você quer ter o seu vídeo analisado, meu velho, vira nosso patrono, entra aqui, vê as opções de financiamento, manda o seu vídeo pra gente. E agora, mano, dá seu like, se inscreve, comenta o que você achou. E, Emanuel, um abraço, cara. Trampo de apertado. primeiríssima. É nóis. Demais.